A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia na presença do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos na nossa série O Fruto do Espírito Santo e hoje com o nosso último fruto do Espírito, domínio próprio ou autocontrole. Hoje vamos falar desse fruto que é tão importante para as nossas vidas. Amém? E graças a Deus por mais um dia, segunda-feira, 12 de agosto de 2024, e o Senhor tem sido bom conosco. Amém? Prepara-se, pega uma caneta, pega um papel, um caderno, porque hoje eu vou passar bastante passagens bíblicas, exemplos de pessoas que tiveram domínio próprio e pessoas que não tiveram domínio próprio nas suas ações. Então é importante você anotar esses versículos bíblicos, essas passagens, anota para que depois, com o tempo, você possa estudar e rever esses personagens na Bíblia. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por mais um dia, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias não têm fim, renovaram sobre as nossas vidas. E, Pai, em nome de Jesus, na tua presença, eu oro por cada uma de nós, Pai. Que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, o Senhor é o autor, é o principal, Senhor, nesta jornada, nesta caminhada, nesse estudo. Que o Senhor venha realmente falar conosco, que o Senhor venha gerar, produzir em nós o fruto do Espírito, que possamos estar abertos, Pai, coração abertos para ouvir a Tua palavra, para entender, compreender, para ter conhecimento, Senhor, para que possamos realmente desenvolver, ser transformados na Tua palavra, Pai, na Tua palavra que é viva e eficaz. Gera em nós, produz em nós o Teu fruto, o fruto do Espírito, Pai, para que possamos a cada dia ser melhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, esteja conosco, Pai. Toca no coração desta pessoa, que ela possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar com ela, Pai, para que gere mudanças na vida dela de dentro para fora, Pai. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje o fruto do Espírito é domínio próprio ou autocontrole, como diz em algumas traduções, em algumas versões da Bíblia. Então vamos começar pelo texto base que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então, é necessário que eu ande pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, como o apóstolo diz aqui nos versículos anteriores, nos versículos 16 e 17, que eu devo andar no Espírito, eu devo lutar contra a minha carne e eu devo ser guiado pelo Espírito. Então, é necessário seguir essa regra. Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus de ordem e decência. Mas também é necessário que eu permita-se essa mudança, essa transformação, porque a minha transformação vem da onde? De dentro para fora. Então eu preciso permitir que Deus, através do teu Espírito, venha trabalhar em mim. Eu preciso permitir. Porque se eu só ler a palavra, não praticar, não ter conhecimento e não ter uma caminhada com Cristo, eu não vou ser transformada. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2? Para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, que é agradável, eu preciso fazer o quê? Transformar a minha mente. Então, minha batalha começa na
mente. Então eu preciso ser transformada. Metanoia, uma mudança de vida. E como que eu vou gerar isso? Como é que vai acontecer isso comigo? Confessando o meu pecado, abandonando o meu pecado, tendo arrependimento, né? Se arrepender e seguir em frente. Se você tem alguma dificuldade com relação à confissão de pecado, se você tem alguma dificuldade com relação ao que você está vivendo hoje, procure uma pessoa séria para você conversar. Um pastor, uma pastora, alguém da sua confiança, mas que esteja sério nos caminhos do Senhor, para que você possa confessar o teu pecado e ela possa te ajudar em oração, orar por você, interceder por você. Nós precisamos ter alguém, sim, para aconselhar, para falar, porque às vezes a gente não consegue sozinhos, não conseguimos sozinhos. Precisamos sempre de ter alguém de confiança. Jesus tinha lá, ele andava com os 12, mas com 12 apóstolos, mas com 12 discípulos, mas ele tinha 13 em particular que ele conversava: Pedro, Tiago e João. Então, precisamos ter esse exemplo para nossas vidas também. Amém? Então vamos lá. Domínio próprio. Pega uma caneta, pega um caderno, um papel, anota aí, porque hoje vai ser maravilhoso esse estudo. Eu creio que de todos os frutos, o amor que é forte, o domínio próprio, um liga com o outro, claro, mas o domínio próprio é onde Deus trabalha mais conosco, né? Então, vamos lá, anota aí, se você puder anotar, vai ser muito bom para que você possa depois, com o tempo, ver, recapitular e estudar isso. Então vamos lá. Domínio próprio. Domínio. O que é domínio? É a capacidade de dominar. É capacidade de dominar algo. Mas nós controlamos nós mesmos? Será que a gente consegue dominar a nós mesmos? Não. Então, mas não é impossível. Amém? Então, domínio próprio, capacidade de dominar, dirigir e governar ações, é o poder de controlar, ou seja, significa você dizer não aos seus impulsos e desejos, certo? É você se controlar em alguma situação da sua vida, tá? Então, você dizer não para alguns impulsos vai te dar grandes livramentos aí na sua vida. Grandes livramentos. Porque a gente gera no impulso, a gente faz tudo no impulso e não para pensar. Então, eu preciso dominar o quê? A obra da minha carne. Eu preciso dominar. Eu preciso dominar principalmente a minha boca, a minha língua. Como nós pecamos no falar. Então, é necessário também controlar a nossa língua, a nossa boca. Agora, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou controlar as minhas ações. Eu vou ter uma vida equilibrada e saudável. Eu vou planejar antes de falar, eu vou pensar antes de falar, eu vou agir, eu vou planejar antes de agir, antes de ter uma ação, eu vou planejar. Opa! Eu vou prestar atenção. Então, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo para ter uma vida equilibrada, saudável e fazer conforme a vontade de Deus na minha vida. Não o que eu quero, mas o que Deus quer. Então, é necessário você permitir essa mudança. Então, é preciso que você deixe o agir do Espírito Santo sobre você, para que ele possa operar o fruto do Espírito. Então, é necessário você se controlar, é necessário você parar, é necessário você realmente... Opa, não é assim, não posso fazer desta forma. Porque em alguma situação da sua vida, você não vai mais agir como você agiria no passado, na sua velha natureza. Eu não posso deixar a velha natureza dominar o meu corpo, os meus pensamentos, não. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, eu preciso abrir o meu coração para que a ação do Espírito Santo opere em mim, produza em mim. Para eu controlar o quê?
as minhas ações, as minhas emoções, os meus impulsos, controlar os meus atos, controlar no meu falar. Então é necessário. Eu vou dar aqui 3 exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram domínio próprio e 3 exemplos de pessoas que não tiveram domínio próprio, porque a Bíblia, ela dá exemplos para nós. E o maior exemplo aí que nós vamos ter, além dessas pessoas, tanto com domínio próprio e sem domínio próprio, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior exemplo de domínio próprio. Sabe quando? No deserto com o adversário. Lá em Mateus capítulo 4. Mas isso nós vamos falar depois. Mas vamos pegar os personagens, vamos ler os personagens que tiveram domínio próprio na sua vida. Primeiro deles, José. José teve um domínio próprio ali na casa de Potifar. Onde está? Anota aí. Gênesis capítulo 39, versículos 12 e 13. Eu vou ler. Olha o que diz Gênesis capítulo 39, versículo 12 e 13. A mulher de Potifar, olha o que ela fez. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha-se, deite-se comigo. José desvencilhou e fugiu da casa. Mas o manto ficou na mão da mulher. Ficou na mão de quem? Da mulher de Potifar. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o seu manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. E aí, ela falou algo que foi mentira. Mas aqui, José foi muito esperto. Além de ser esperto e com agilidade, ele teve domínio próprio. Ele não permitiu ser assediado pela mulher de Potifar. Ele teve domínio próprio. Ele não caiu nas mãos da mulher de Potifar. Olha aqui que coisa. Ele não cedeu no assédio da mulher de Potifar. Com certeza, não foi a primeira vez aqui, né? Com certeza deve ter tido alguma coisa ali antes, não sei quantas vezes ela tentou pegar ele, mas dessa vez aqui ele fugiu. Então foi domínio próprio sobre ele. Ele se controlou e fugiu. Você pode ter pensado, nossa, então aí o que aconteceu? Foi preso, mas tudo tinha um plano. Deus tinha um plano na vida de José. Outro exemplo de domínio próprio, vamos abrir em Neemias. Olha o que diz em Neemias, Neemias capítulo 2. Neemias teve domínio próprio. Quando que ele teve domínio próprio? Neemias capítulo 2, versículo 18 e 19. Neemias, quando ele teve autorização do rei para reconstruir os muros de Jerusalém, ele teve domínio próprio com relação aos adversários. Então, ele não recebeu, ele não se intimidou com Sambalate, com Oronita e Tobias. O que ele fez? Domínio próprio. Ele não deu ouvidos nas injúrias. Neemias capítulo 2, versículo 18 e 19. Então diz assim: então, Neemias falando, então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei minha conversa com o rei, porque o rei autorizou ele ir a Jerusalém e reconstruir o muro. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados em realizar essa obra. Mas quando Sambalate, Oronita e Tobias, o oficial amonita, e de Gesem, o árabe, souberam do plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eles tentaram impedir Neemias. Eles zombaram de Neemias. Mas Neemias não cedeu e com domínio próprio, com autocontrole, ele prosseguiu em reconstruir os muros de Jerusalém. Ele conseguiu, ele foi para cima. Então não deu ouvidos. Precisamos aprender com Neemias, não dar ouvido às pessoas que estão nos injuriando, nos perseguindo. Às vezes a gente começa a fazer algo na obra do Senhor, os levantes vêm.
Mas quem é você? Mas quem é você? Quem deu permissão para você? Quantas vezes eu escutei isso? Mas quem é você? Uma mulher assim, 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 assado. Não dê ouvidos. Siga firme naquilo que Deus colocou no teu coração. Tenha domínio próprio. Outro exemplo de domínio próprio, Daniel. Vamos abrir em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Hoje tá bom o estudo, hein? Daniel, capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Quando eles foram exilados para a Babilônia, Daniel, junto com seus amigos, foram para a casa do rei. Havia um espírito de sabedoria ali sobre a vida de Daniel e seus companheiros. Então Daniel foi para o palácio, morar junto lá com o rei. Versículo 8 diz assim, em 1 Daniel capítulo 1, diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Por que, Simone, Daniel decidiu não comer a comida do rei? Sabe por quê? Porque naquela época o alimento, antes de chegar ao rei, ao banquete do rei, os alimentos eram sacrificados e oferecidos aos deuses babilônicos. Então, com essa situação, Daniel fez o quê? Eu não vou me contaminar. Ele decidiu, domínio próprio. Não vou fazer parte disso. Ele estava dentro do palácio? Sim. Mas ele decidiu não contaminar com a comida, porque eram oferecidas a sacrifícios a deuses daquela época. Olha que domínio próprio. A gente pensa assim, nossa, tô morando no palácio junto com o rei, nossa, Deus me exaltou, Deus... Cuidado. Se Deus permitiu você ir para um lugar que para você é outra realidade, não mude os seus conceitos, não muda a sua essência. Permaneça firme com Deus, porque Daniel permaneceu firme com Deus. Ele não permitiu se contaminar. Então o que eu aprendo? Controlar minhas ações, as minhas atitudes. Então, nós precisamos aprender com eles, domínio próprio. Então é necessário eu desenvolver em mim esse autocontrole para que eu possa ter uma vida equilibrada. Pare para pensar quantas ações poderiam ser evitadas se você tivesse controlado as suas ações, as suas atitudes, as suas emoções. Quantas coisas poderiam ser evitadas se você tivesse controlado as suas ações naquele momento? Quantas consequências poderiam ser evitadas se você não agisse com impulsividade? Falo por mim. Às vezes a carência nos faz cair em ciladas. Às vezes a carência nos faz pegar caminhos errados. Você acha que é de Deus, mas não é. Pare para pensar, se você tivesse agido de uma outra forma lá no passado, você não teria tantas consequências que nós temos hoje. Carregamos isso até hoje e nós vamos ver que falta de domínio próprio geram consequências devastadoras em nossas vidas. Como o domínio próprio é importante para as nossas vidas. É necessário eu ter o domínio próprio. Ainda que você sofra, como José sofreu, Neemias, quantas injúrias pelo domínio próprio, Daniel, mas aqui todos venceram. Então, será que se eu tivesse o domínio próprio numa ação lá atrás, será que eu teria tantas consequências hoje? É caso de se pensar. Pensa nisso. A partir de hoje, vamos controlar nossas ações e principalmente no nosso falar. Porque realmente o nosso falar muitas vezes destrói, acaba e mata com uma pessoa. Então, olha o que diz Provérbios
capítulo 25, versículo 28. Anota aí, Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. O que quer dizer aqui? A falta de domínio próprio pode causar uma tragédia, ou seja, não tem proteção. Domínio próprio é uma proteção para nossas vidas. Domínio próprio vai me equilibrar nas minhas ações, vai me proteger do meu falar, proteger das minhas ações. Domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então eu preciso realmente ter domínio próprio. E eu disse que Jesus foi o maior exemplo para nós. Jesus é o maior exemplo para as nossas vidas. Ele, quando foi batizado ali no Rio Jordão, ele pelo Espírito foi para o deserto. E ali no deserto o adversário se manifestou. Mas Jesus, que coisa linda! Ele, pela palavra, ele rebateu o adversário. Então, Mateus capítulo 4 diz: em seguida, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Então, como você conhece, ali o tentador, o adversário veio e fez perguntas para ele, né? Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras transformem em pães. E Jesus já rebateu. A Escritura diz: não só de pão viverá o homem. E assim ele começou a questionar Jesus, mas Jesus se manteve firme e não cedeu ao adversário. Glória a Deus por isso. Ele teve domínio próprio ali nesses 40 dias no deserto. Porque o tentador, o adversário, o diabo, ele veio com muitas coisas com relação aos nossos desejos, a tentação. E Jesus não permitiu. Jesus teve domínio próprio ali no deserto com o adversário. Temos que aprender com ele. Não deixar cair em tentação. Não ceder aos seus desejos da carne, da obra da carne. Aqui nesses 40 dias, Jesus teve fome. Mas ele, com domínio próprio ali, conduzido pelo Espírito, ele conduziu. Então, o meu segredo é o quê? Ser guiado pelo Espírito. Então, é necessário que o Senhor venha gerar em mim o fruto do Espírito, para eu vencer as tentações e as obras da carne. Amém? Então vamos lá. Agora eu vou dar exemplos de pessoas que não teve domínio próprio e teve consequências aí de não dominar os seus desejos. Então vamos lá. Sansão. Anota aí, Juízes capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha que interessante, Sansão. Eu não vou contar a história do personagem para não ficar muito longo, mas anota aí, depois na sua casa você estuda sobre cada um deles, para você ver o agir de Deus na vida dessas pessoas. Sansão, ele não teve domínio próprio. Então, Juízes capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: por fim, ali está Sansão e Dalila. No momento ali, Sansão e Dalila, onde ela foi conduzida ali pelos filisteus para descobrir qual era o segredo de Sansão. Sabe o que eu aprendo? Não conte os seus segredos para ninguém, para qualquer um. Tenha cuidado para você contar suas coisas, seus planos, seus sonhos, seus segredos. Vigia para quem você conta da sua vida. Olha o que Sansão fez aqui. Dalila armou uma situação e ele se entregou. Por fim, contou-lhe o seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças.
ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Ou seja, ele contou, ele não teve o domínio próprio de fechar a boca. Olha aí, a cilada, tá vendo? Caiu na cilada. E quantas vezes nós temos algo no nosso coração que te arde, ou alguma coisa que Deus fez por você, porque ele tá falando aqui, ó, que desde o nascimento dele ele é consagrado a Deus. Né? E aí? Falou. E aí aconteceu o que com ele? Foi preso pelos filisteus, rasparam a cabeça dele, e aí deu no que deu, né? Acabou morto. Então, mas tudo tinha um propósito também, né? Então lê a história de Sansão para você entender. Próximo que não teve domínio próprio foi Salomão. 1 Reis, olha aí, hoje tá bom esse estudo. Salomão não teve domínio próprio. Com relação ao quê? As mulheres, desejo da carne, preciso satisfazer meus desejos. Todo homem, todo ser humano, homem, mulher, todo ser humano tem a necessidade de fazer desejos do teu coração, da tua carne. Qualquer pessoa. Salomão se corrompeu por conta das mulheres que ele teve relações. Corrompeu o coração, a vaidade, o satisfazer os seus desejos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2 e 3. Deus tinha dado uma ordem. Versículo 2. O Senhor havia instruído os israelitas claramente. Não se casem com mulheres dessas nações. Que mulheres são essas, não? As mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom. Essas mulheres, por quê? Elas faziam pactos, sacrifícios com esses deuses. Então Deus tinha instruído, não case, não faça pacto com essas mulheres, pois desviarão seu coração para os deuses delas. Então Deus tinha instruído, não se casem, não façam pacto com essas mulheres, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. Ele não teve domínio próprio, ele não controlou o seu desejo. E o que aconteceu? No total, casou-se com 700 princesas. Gente, é muita mulher, hein? Misericórdia, casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. Dá o total de quanto aí? 1000 mulheres. Às vezes o homem não dá conta de uma mulher, pois ele teve 1000. Então, olha aí. Não teve domínio próprio. Imagina hoje, 2024, um homem com 1000 mulheres. Eu acho que ele nem estaria vivo hoje, né? Então, teve 300 concubinas e todas elas, desviaram o seu coração do Senhor. Foi corrompido o coração de Salomão. Por quê? Não teve domínio próprio. Ele não teve domínio próprio. Foi corrompido. Viu? E as consequências aí? Depois, na sua velhice, ele escreve Provérbios, né? Ele escreve Eclesiastes. Então, não teve domínio próprio. Quer outro exemplo de que não teve domínio próprio? Davi. Anota aí, Davi, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos aprender como Davi não teve domínio próprio e por conta dessa ação de Davi, gerou uma consequência devastadora na vida dele. Vamos ler? Davi, com o pecado do adultério, que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3.
Então diz assim: certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo seu terraço no palácio. Ele já era rei de Israel. Vale lembrar que ele já era rei de Israel quando ele cometeu esse erro. Sabe o que eu aprendo? Nós, nessa caminhada com Deus, também vamos errar. Mas que esse erro não venha gerar consequências graves em nossas vidas. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é poderoso, sim. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Cuidado com as suas ações. Você acha que você não está sendo observado. Você acha que não tem ninguém vendo as suas ações. Mas há alguém que está vendo. Você pode estar dentro da tua casa sozinho, sozinha, e você acha que ninguém vai saber do que você está fazendo. Mas há um Deus, um soberano, o eterno. Os olhos do Senhor estão por toda parte para contemplar os bons, os maus, os justos. Então, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele te vê. Então, cuidado com as suas ações. Você acha que não tem ninguém vendo o que você está fazendo? Cuidado. Se arrependa, porque Ele está vendo. Então, Davi aqui, caminhando no seu terraço, ali no palácio, enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Até isso ele reparou que ela estava tomando banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e esposa de Urias, o Etita. Você lê depois o que aconteceu? Aconteceu algo tão devastadora na família de Davi por conta desse ato. Pela falta do domínio próprio, Davi gerou uma consequência devastadora na sua vida e na sua família. Porque depois disso ele realmente teve adultério com Batseba, mandou matar Urias. Aí veio o profeta Natã, contou uma historinha, aí ele se arrependeu. Mas mesmo com arrependimento genuíno, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu. Salmos 51, leia depois, fala da tristeza profunda de Davi por conta desse erro que foi devastador na vida dele. Mas as consequências vieram. Gerou uma consequência devastadora. Vou repetir. A falta do domínio próprio gera consequências. Vamos acordar. Vamos permitir que o Senhor venha gerar e produzir em nós o fruto do Espírito, para não gerar consequências mas consequências boas. Amém? Boas colheitas. Uma coisa que eu quero falar é que nós devemos também controlar a nossa boca, as nossas palavras. Olha o que diz em Salmos 141, versículo 3. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Quando você for sair de casa, se você é uma pessoa que não controla o teu falar, se você é uma pessoa que gosta de falar como eu gosto muito de falar. Meu filho fala: mãe, você fala até com a parede. E é verdade. Eu gosto muito de falar, e quando eu vejo uma pessoa triste, eu vou lá, dou uma palavra. Claro que isso é bom, mas às vezes você está numa situação que você fala, quando você vê, você tropeçou nas palavras, você falou que não devia, e aí eu vou embora para casa, o Espírito Santo: você não devia ter falado isso, filha. Vigia, filha. Então, se você é uma pessoa que não controla o teu falar, ore esse salmo antes de sair de casa. Salmo 141, versículo 3 e 4. Assume o controle do que eu digo, Senhor. Guarda a porta dos meus lábios. Pede para Deus colocar um anjo na tua boca, para você não falar o que não deve.
porque nós tropeçamos no falar. Aí você pode perguntar: Simone, como eu faço para obter esse domínio próprio, esse autocontrole? Como é que eu faço? É somente pela ação do Espírito Santo. Todo fruto do Espírito vem do Senhor, não é uma ação minha, ação de obra da carne, pela minha força, pelo meu braço. Não, é pela ação de Deus, é Ele que vai produzir em você. E como isso? Então, como é que eu devo agir? É um processo, sabe de como? Disciplina, de fiscalização nas suas ações, de policiar e permitir que Deus faça essa mudança em você. Então, como é que eu vou ter o controle e o domínio próprio da minha vida, das minhas ações, do meu falar? Disciplina, policiar o que eu devo falar, fiscalizar as minhas ações. Se disciplina. Observa. Quando vai falar alguma coisa, não fala. Tenta se policiar. Não caia na cilada do inimigo. Não caia. Se policia. Fica firme. Então é um processo, é uma caminhada. Não é da noite para o dia. É um processo. Um dia após o outro você vai conseguir ter esse autocontrole da sua vida. Mas é preciso que você permita, abra o teu coração para o Senhor trabalhar na sua vida. Então é permitir que Jesus faça essa mudança em você, para que o Espírito Santo possa produzir e gerar o fruto em você. Então você precisa permitir Ele trabalhar em você. Jesus Cristo precisa trabalhar em você, para Ele gerar o fruto do Espírito em você. Então, vamos dominar o nosso falar, controlar o nosso falar, a nossa língua. Em Tiago, capítulo 1, olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus queridos irmãos, que cada um de vocês sejam rápidos para ouvir, mas vagaroso no falar e vagaroso para cirar, porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Ou seja, pronto para ouvir e tardio no falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Estejam prontos para ouvir e tardio no falar. Ouve mais. Se eu tenho 2 ouvidos, eu preciso ouvir mais e falar menos. Tiago, capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Olha o que diz Tiago. Tiago é um bom livro de estudo aí, para aprendermos a controlar a nossa língua, as nossas ações. Tiago, capítulo 3, versículo do 7 ao 10, eu vou ler. Os seres humanos dominaram e continuam dominando, domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. Olha aí. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas criaturas à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Irmãos, não é correto que as coisas sejam desta forma. Ou seja, da minha boca não pode ser a mesma fonte que sai bênção e maldição. Dá para fazer um estudo sobre a boca, eu acho que eu vou fazer, viu? É uma boa ideia aqui que Deus está colocando na minha mente. Não tem como da minha boca sair uma fonte que abençoa e uma fonte que amaldiçoa. E quantas vezes vemos pessoas assim? Eu vou dar um exemplo dentro da igreja, porque quem está no mundo já pertence ao adversário, o adversário já está,
dando aí a manutenção para essas pessoas. Mas quantas vezes pessoas dentro da igreja, é uma coisa na igreja, fora da igreja é outra coisa, tirou a capa. Vou para a igreja, põe a capa, é a santa, é o santo. Sai da igreja, tira a capa, se revela, se rebela. E aí? Aí você acha que Deus não está vendo isso? Como é que da tua boca pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo? Como é que você pode abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo? Então vamos controlar o nosso falar, a nossa boca, a nossa língua, como nós pecamos, como nós ferimos as pessoas no nosso falar, matamos uma pessoa só no falar e geram consequências devastadoras. Então, eu quero que você ore comigo, eu quero que você repete comigo, ore comigo, essa frase que eu vou falar, esse texto. Ore comigo. Jesus Cristo, venha gerar e operar dentro de mim o fruto do Espírito. Gere em mim, Senhor. Faça de mim uma nova criatura, que eu possa ter um novo nascimento. Faça de mim a transformação no meu interior. Ore isso ao Senhor, coloca a mão no teu coração. Faça de mim uma nova pessoa. Transforma o meu interior. E eu abro o meu coração para o Senhor produzir, gerar em mim essa mudança com teu fruto do Espírito. Então ore isso ao Senhor. Que Ele entre no teu coração e venha gerar o fruto do Espírito sobre você. Desde a primeira palavrinha amor até domínio próprio. Que o Senhor venha gerar esse fruto em você. Que Ele venha produzir em você. Para que você possa ter uma vida saudável, equilibrada na presença do Senhor e diante dos homens. Então que o Senhor venha gerar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, amém? A mansidão e o domínio próprio. Que o Senhor venha produzir em você, para você ser uma nova mulher, um novo homem, na presença do Senhor e dos homens. E eu tenho certeza que quando você começar a exercer isso, você não será a mesma pessoa. E não vai gerar consequências devastadoras. Vai gerar bênçãos sobre você. Ainda que você esteja numa luta, numa dificuldade, o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te sustentar. Ele vai te ajudar nesta caminhada. Então não desista. Tenha disciplina. Então, como eu disse, como é que eu vou ter isso? É com a disciplina. É se policiar nas suas ações. Amém? É fiscalizar as suas ações. Pense nisso, para você não errar mais. Errar, vamos errar, mas as consequências não serão tão grandes. Fique firme com o Senhor. Se arrependa, abandona o teu pecado e siga com Deus, porque Ele tem uma nova história, um novo tempo para você. Nunca é tarde para um novo recomeço. Amém? Fique firme e saiba que o Senhor te conhece. Ele esquadrinha o teu coração. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você que está aqui comigo depois de gravado. Obrigada por você estar comigo e me ouvir. Porque eu sou tão falha, que se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus. Então, siga em frente com o Senhor, que é Ele que muda a tua história. Amém? Não desista, não olhe para trás, mas olhe para o alto. Busca as coisas do alto, para que o Senhor venha realmente transformar a sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live
compartilhe, encaminha para as pessoas que você ama e seja um instrumento de Deus nesta terra. Amém? Para levar as boas novas do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.